Olá, amigos. Eu fiquei pensando bastante hoje em qual história para contar para vocês, porque eu vou contar uma história e vou indicar um filme maravilhoso. Então, hoje o dia é para isso, sim. Aí eu fiquei pensando que história eu vou contar. Eu pensei em duas, mas essa última semana eu fiquei estudando, porque nós temos um grupo de estudos e orações virtual, todos os domingos. Nós estudamos, fazemos as nossas orações, fazemos as nossas vibrações pelo planeta, por todos os nossos irmãos encarnados na Terra. Isso daí porque nós somos bonzinhos? Não, nós sabemos que é a nossa obrigação isso. Então é um grupo, sim, de estudos. E eu estudei essa semana. Muita gente não sabe, mas nós espíritas estudamos a Bíblia também. Fracionada, mas estudamos. E nós estudamos esta semana Marcos, capítulos 11 a 25, que diz o seguinte: quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe vossas ofensas. Então, nós estudamos Marcos, sim, essa semana. E eu lembrei de uma história verdadeira. Hoje é dia das histórias verdadeiras, porque o filme que eu vou indicar para vocês também é de uma história verdadeira. Então, vamos lá, nossa história. Eu acredito que a grande maioria dos meus amigos saibam quem foi Gandhi. Para quem não sabe, foi ele que levantou a bandeira da liberdade da Índia, que estava subjugada aos ingleses. E nessa época em que ele trabalhou muito, falou muito sobre o assunto, muitos repórteres se puseram contra ele, contra suas ideias de liberdade da Índia. Só que isso daí foi a vida inteira, viu? Não foi só um período pequeno, não, a vida inteira deles. E teve um repórter em especial que a vida inteira fez matérias para a mídia, denegrindo a imagem de Gandhi. É difícil entender isso, porque Gandhi foi a expressão da humildade, do amor e da perseverança, da luta e da coragem. E esse repórter, a vida inteira, escreveu muito mal sobre ele. Quer dizer, escreveu muito dele e muito mal. Aí são coisas da vida, né? Um belo dia, ele se viu frente a frente com Gandhi. E a energia de Gandhi era tanta de amor, de compreensão, de paz, que ele ficou emocionado. Ele não conseguia olhar para Gandhi. Ele se ajoelhou na frente de Gandhi e pediu perdão. Perdão por ter escrito tantas coisas ruins sobre ele. Gandhi simplesmente o abraçou, pegou ele do chão que estava ajoelhado, o abraçou e falou para ele: meu irmão,
eu não tenho nada a te perdoar, porque jamais me ofendi com o que você escrevia. Isso é uma lição de humildade para nós. Nós tivemos Francisco de Assis, que também falou sobre isso, sobre a humildade. E essa humildade faz com que as pessoas se sintam melhores, mas melhores no sentido universal. Vejam bem, não é uma coisa assim que, ele se sente melhor. Não, não é. Porque vejam bem, nós temos 3 inimigos ocultos que moram em todos nós. É o orgulho, a vaidade e o egoísmo. O egoísta, ele quer as coisas só para si, para os seus e nada para os outros. O vaidoso, ele quer ser reconhecido pelos seus predicados, pelas suas qualidades. Então, o vaidoso, ele não se importa tanto, ele quer ser reconhecido, simplesmente isso. Agora, o orgulhoso, ele se sente assim, eu sou o melhor, eu não preciso de ninguém. Então, Gandhi, em nenhum momento, teve nenhum desses 3. Porque essas características ele nunca teve. Ele era a humildade em pessoa. Então, essa é uma história verdadeira que toca o nosso coração. Todos sabem que eu sou espírita. E esse negócio do perdão é muito sério. Nós estudamos Marcos. Então, vejam bem, o perdão. Perdão, você acha que Deus te perdoa? Eu analisei um pouco isso. Então, a minha opinião pessoal é que Deus não perdoa. Deus compreende que nós somos seus filhos aprendendo a ser melhores. Ele simplesmente compreende as nossas dificuldades de sermos bons, como realmente devemos ser. De sermos pessoas que simplesmente transmitam amor. E mais nada além disso. Então, Deus compreende a nós, seus filhos. Então, essa compreensão que Deus tem para conosco, nós devemos ter também para o nosso próximo. Porque, vejam bem, quando você fala em perdão, você fala em perdão pensando na outra pessoa que te ofendeu, né? Mas você, às vezes, está se esquecendo de que você provoca isso no outro. Então, vamos perdoar, vamos tentar perdoar um pouco mais. Para que sejamos perdoados. Perdoados não, compreendidos pelo nosso Pai. De que nós estamos tentando ser melhores. Não que sejamos ainda, mas um dia vamos ser. Esse é o nosso objetivo. Então, nós vamos conseguir. Por quê? Porque nós temos a convicção de que a nossa força não é nossa. Pura e simplesmente nossa. Ela existe, mas ela existe porque nós temos fé. Porque nós confiamos em Deus, confiamos nos santos, para quem acredita em santos, nos bons espíritos, seja o que lá for que você acredite. Então, nós vamos ser melhores.
porque o nosso objetivo sempre será a nossa renovação íntima. Amenizar os nossos defeitos, deixar florescer as nossas qualidades. E para isso nós dependemos uns dos outros. Então, eu acredito que cada um de nós, nesta pandemia, estamos tentando, de alguma forma, abraçar uns aos outros com o pouco que sabemos, com o pouco que podemos oferecer. É assim que todos nós, irmãos, uns dos outros, devemos agir. Aprendemos isto com Jesus, o nosso mestre amado. Jesus que nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, agora que eu já contei a minha história, eu vou falar de um filme para vocês, que eu falei que eu vim indicar filme, não é? Então, eu vou indicar um filme, sim. Eu não assisti uma vez. Eu assisti duas, o filme completo. E mais umas duas, ele pela metade que eu peguei e assisti também. Porque é um filme que vale a pena assistir. Vejam bem, no meu vídeo anterior, eu indiquei filmes que falavam de racismo. Este que eu vou indicar hoje, ele também fala de racismo e de preconceito. Vejam bem, eu nunca sofri racismo, porque com essa pele branca, quase transparente, possível, né? Mas preconceito, sim. Isso eu vivi, preconceito. Preconceito por ser mulher, por ser inteligente e por ser capaz. Mas isso é uma outra história, não vou contar hoje, não. Vou falar do filme para vocês. O filme chama-se Estrelas Além do Tempo. É uma história real. Eu não vou dar o spoiler completo do filme, porque eu estaria sendo ridícula. Porque o filme realmente vale a pena assistir do começo ao fim. É Estrelas Além do Tempo. São mulheres, sim, são histórias de mulheres geniais, que conseguiram fazer o homem chegar à Lua. Só para vocês terem uma ideia da capacidade delas. E elas eram negras. Então, o racismo vem vindo aí desde o do meu vídeo anterior, mas eram negras. Nossa, eu choro de emoção em muitas situações do filme, mas choro de emoção, não é de tristeza. É de emoção de ter essas mulheres convivido entre nós e sermos irmãos. Gente, como é gostoso se sentir feliz com a felicidade do outro, com a capacidade do outro, com tudo que o outro tem de bom para oferecer para nós. Realmente é um filme que deve ser visto. É um filme histórico. Aconteceu. É uma história real. É uma história verdadeira. E eu tenho certeza que vocês vão dar um like aqui para mim por este filme que vocês vão assistir. E eu quero que depois que assistam, acessem esse meu vídeo e me digam o que acharam. Porque eu realmente, se pegar ele para assistir, ele passando na TV novamente, eu assisto. Porque é digno de assistir. É maravilhoso. Sintam-se abraçados com todo o meu carinho, com toda a minha força.
E eu digo para vocês, vamos continuar nos cuidando. Porque o nosso maior bem, o que nós temos de mais precioso é a vida. Então vamos cuidar dela, da nossa vida. O outro cuida dele também, tá? Mas se ele estiver fazendo coisa errada, você pode gritar para ele: cadê a máscara? Você não está se cuidando não, meu irmão? A gente não pode ficar em cima do muro. A gente realmente tem que se posicionar de um lado do muro. E de verdade, cuidar de nós. E na medida do possível, auxiliar os nossos irmãos a se cuidarem também. Até o próximo vídeo.